Hey everyone, this is Sagar from Live the Life You Love, and today we're going to talk about veganism. So it's been 4 months since I've been vegan and I have been feeling amazing. So I also wanted to talk to some more vegan people and see how they feel, and I wanted to record it. I went to this vegan restaurant to do that, and surprisingly, the owner of the vegan restaurant, Alessandra Luglio, she is also the director of the Vegetarian Society in Brazil, and that is kind of the main organization in Brazil who does a lot of events and has lots of projects going on all around the world. And I'm just very happy to present this to you. It was a very surprise. It was a gift to me, and I hope you enjoyed this interview about veganism. E o veganismo realmente ele te faz pensar em outras coisas, você vai para outras esferas de pensamentos e escolhas, você começa a entender o mundo de uma outra forma. Quando você deixa de... primeiro, você é diferente de muitas pessoas, que infelizmente o mundo não é vegano. Sim, então, a maioria das pessoas não são. Então quando você assume uma postura de ser diferente de todos que estão à sua volta, você obrigatoriamente tem que ter uma postura muito mais firme, porque você está trabalhando por razões que outras pessoas pode ser que elas nem façam ideia do que sejam. Tá? Então muitas pessoas, quando você fala eu sou vegana, ai, jura? Eu até mudei um pouquinho o meu jeito de falar sobre veganismo, porque você não come carne? Eu falo, não, eu não como animais. Isso é diferente, porque carne é comida. Carne, né? Carne para muitas pessoas é comida. Né? Então não é que eu deixo de comer um tipo de comida. Não, eu não como animais. Então acho que é uma forma mais forte de você falar o porquê da sua escolha de ser vegana. É muito além de uma escolha alimentar. Eu deixo de comer outros seres vivos que sentem e têm o mesmo direito à vida do que eu. Então isso é muito importante. Exatamente. Né? Eu acho que é onde você passa. Eu também tenho uma outra frase que eu falo sobre veganismo, que é a sua atitude por escolher ser vegana é a sua atitude menos egoísta. Ninguém é vegano por si próprio. Né? A maioria das pessoas que escolhem o veganismo, elas estão olhando o que está à sua volta e em respeito àquilo que está à sua volta, elas escolhem a ter escolhas de menor impacto ou que não tenham impacto negativo. Isso é em todo o meio ambiente e nas outros seres vivos, que são os animais. Então é uma escolha menos egoísta. Não estou escolhendo isso porque eu quero, porque eu gosto, porque é gostoso ou para mim. Eu estou vendo o quão grande impacto é a minha escolha. Comida, né? Não é só para mim, porque a gente é muito egoísta em muitas coisas, né? Eu acho que as pessoas elas confundem o egoísmo com a autoestima. Eu escolher alguma coisa boa para mim não é egoísmo, é uma coisa que eu estou cuidando de mim. Todo mundo tem que se cuidar. Agora, quando essa escolha, que teoricamente é boa para mim, ela não é boa para o que está à minha volta, aí se torna uma questão de egoísmo. Porque eu não estou pensando de uma forma harmônica. Eu estou pensando de uma forma só olhando para mim. Então acho que o veganismo ele abre isso. Quando o que é bom para mim, porque o veganismo sempre é bom para outros. É bom para mim e bom para outros, né? Por isso que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma campanha que já está em 40 países, que é a campanha Segunda Sem Carne, a Meat Free Monday. E essa campanha, ela tem a gente usa hashtags para falar, que é bom para você, bom para os animais e bom para o planeta, né? Então acho que o veganismo ele vai nesse sentido. E eu sou nutricionista, trabalho com nutrição há mais de 20 anos aqui no Brasil, e o veganismo me levou a olhar a nutrição de uma forma totalmente diferente daquilo que é praticado, olhar os impactos das escolhas, não só na saúde, em tudo. E eu sempre falo que não existem pessoas saudáveis em um planeta doente. Então, quando você, para para produzir o seu alimento, você impacta negativamente a matriz, que é o solo, que é o ar, que é a água, poluindo, usando demais recursos naturais, você está degradando aquilo que é a mãe dos seus alimentos e da sua saúde. Quando eu produzo um alimento em um solo pobre, um solo de uma monocultura, com agrotóxicos, eu estou produzindo um alimento pobre, ele não está alimentando a minha saúde, ele está me promovendo doenças. E o veganismo, ele propõe a extinção dos alimentos de origem animal. E a gente sabe hoje
que mais de 80% dos grãos produzidos, por exemplo, no Brasil, eles são utilizados para alimentar animais. Sim. Animais que são usados para o consumo humano. Então, se eu deixo de me alimentar de animais, sobram toneladas e toneladas de grãos para eu alimentar o ser humano, e muitas vezes eu não preciso soja, produzir tanto, tá soja, milho. Amazônia. Tá? Então, eu não preciso produzir tanto. Se eu não preciso produzir tanto, eu não preciso desmatar. Eu não preciso usar grãos transgênicos e regar tudo de agrotóxicos para aumentar a minha produtividade. Sim. Eu posso produzir de uma forma mais local, mais familiar, porque eu preciso de muito menos para alimentar as pessoas através das proteínas vegetais do que das proteínas animais. Sim. Então eu cuido do planeta. Isso é assim, é o cálculo mais inteligente que a gente tem a fazer. Sim. Porque eu sempre falo que comer proteína animal hoje é burrice. Mas você é nutricionalista. Me fala como que é nutrição, a diferença do carne do vegano, como que a gente come a proteína vegana. E a maioria dessas pessoas que conversam, eu não tenho toda a informação, né? A maioria dessas pessoas fala, olha, eu preciso de proteína. A primeira pergunta, quando você fala que você é vegano, isso eu, como todos os meus pacientes, meus amigos, as pessoas veganas que eu convivo, nossa, mas e as proteínas, né? Sim. Primeiro que eu tenho que dizer que nós aqui do Ocidente, né, pensando em América, Brasil, Estados Unidos, que praticamos a dieta ocidental, nós consumimos muito mais proteínas do que nós deveríamos consumir. Sim. Então a gente tem uma cultura de excessos. Quando você deixa de comer proteínas animais, você não está provocando carência. Muito pelo contrário, você está tirando esses excessos da sua vida, que são as causas das doenças crônicas, que são a causa de morte das pessoas do mundo. Hoje, as maiores causas de morte das pessoas no mundo são doenças cardiovasculares, o diabetes e o câncer, que são provocados pelos excessos, principalmente da alimentação, dos químicos que a gente está envolvido. Sim. Então, quando você pensa que o modelo alimentar que todo mundo acha normal, ele é excessivo, quando você tira a parte dele e você valoriza aquilo que é a base da alimentação, que é comer os grãos, que é comer as leguminosas, os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, comer os cereais, as raízes, comer mais plantas, vegetais, folhas, legumes, comer frutas, comer sementes, comer castanhas, que é a base da alimentação plant-based, que é a alimentação vegana, você automaticamente, sem nenhum esforço, atinge seus níveis de proteína, porque todo alimento vegetal tem proteína. Sim. Cada alimento que você põe no prato colabora com um pouquinho de proteína. Entendi. E essa refeição se torna adequada e balanceada. Sim. Ao longo do seu dia, cada alimento que você consome vegetal vai te entregar um pouco de proteína. Chegou no final do dia, você chega facilmente naquilo que você precisa. Sim. Quando você põe os alimentos de origem animal, as carnes, quando você coloca os laticínios, quando você coloca o ovo, você está colocando a mais do que você precisa. Entendi. Então, é mudar a cabeça. Quando a gente tira a proteína animal, as pessoas pensam, nossa, mas não vai ter proteína. Não! Todos os animais que nós, seres humanos, consumimos hoje, que estão no nosso prato, eles são animais herbívoros. Todas as proteínas que eles têm, eles tiraram das plantas. Sim. Então, se a gente tirar o animal da história e formos direto às plantas, porque nós somos tão animais quanto os animais que a gente come, a gente vai no caminho certo. Então, não existe essa de que não existe proteína no reino vegetal, pelo contrário. Você já viu o tamanho de uma vaca? O que ela come? Sim, claro. É exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Nós, seres humanos, não comemos animais carnívoros. Alguém tem que ter no hábito alimentar todos os dias, comer uma onça? Sim. Não temos, alguns exoticamente comem, mas eu quero dizer, não é o que a gente come. Então, todas as proteínas que vêm pra gente através dos animais são produzidas pelas plantas, os animais são acumuladores. Então a gente pode ir direto na planta e comer a quantidade correta através dela. Então é um grande mito que existe uma indústria bilionária por trás de tudo isso que te induz a comer proteínas animais. Né? Isso induz os nutricionistas, os médicos a falar sobre isso. Sim. E é isso que a gente tem que mudar, um grande paradigma e grandes equívocos que sempre foram colocados na nossa cabeça de que a gente precisa de certas coisas que a gente não precisa. O que você acha sobre esse processo? Você é diretor do vegetarianismo no Brasil. O que você acha sobre esse movimento no Brasil e no mundo? Bom, é extremamente claro hoje o quanto o movimento do veganismo está crescendo no mundo inteiro. Sim.
aqui no Brasil segue a tendência mundial. A gente, a cada dia, há 5 anos atrás era raríssimo às vezes que eu encontrava um vegano, né? Hoje a gente vê pessoas, e antigamente a gente via bastante essa questão do vegetarianismo em populações mais alternativas, né? Que são hippies e tudo mais. E hoje não. Hoje, em qualquer esfera que eu estou, né, eu trabalho com grandes empresas, eu encontro pessoas que são vegetarianas ou veganas. Sim. Porque hoje, assim, a consciência das pessoas com relação ao malefício para a saúde do consumo excessivo das proteínas animais, o excesso de gordura, o excesso de colesterol, o excesso de proteínas, o excesso de ferro, é claro, já é bastante claro para pessoas que buscam saúde. Sim. O impacto do consumo diário de proteínas animais no meio ambiente é discutido em todos os grandes fóruns de meio ambiente. Sim. A ONU tem grandes diretrizes falando da necessidade mundial da diminuição da proteína animal. Então hoje, quem tem uma responsabilidade, quem estuda e tem amor ao meio ambiente, fala assim, eu quero ter menos impacto. Então estão Sim. pessoas que estão estudando reduzir ou tirar os alimentos de origem animal do prato. Então você vê grandes executivos de grandes empresas hoje que trabalham com o meio ambiente que são vegetarianos ou veganos. Sim. E você vê também, o que eu tenho visto muito, com essa linha grande de documentários falando sobre os animais, né? E os jovens, os adolescentes que têm, eu sempre falo, uma inocência com relação a sentimentos, que na minha época, quando eu era criança, eu não tinha um YouTube que eu pudesse ver um vídeo, saber o que acontece no matadouro, saber como são criados os animais. Eu não tinha acesso a isso, eu simplesmente colocava comida no meu prato e eu comia. Hoje, essas crianças, adolescentes, internautas, eles vivem isso, vivenciam, eles participam e conhecem. Mais consciência. E aí, obviamente, eu sempre falo que com a inocência, né, do amor que eles sentem, assim, eu não quero. Todo mundo ama os animais. Sim. Todas as pessoas perguntar hoje, né, existem até, eu já vi isso, de você ver, não é estudos, mas vamos fazer um vídeo, eu dou para uma criança uma maçã e um coelho. Sim. Óbvio que a criança vai comer a maçã e não vai querer matar o coelho para ele comer. Claro. É instintivo, nós amamos os animais. Porém, a indústria ela fez questão de colocar uma parede no meio Sim. entre a vida do animal e a comida. Sim. Né? E então hoje com a internet a gente tem acesso a tudo isso. Eu tenho no meu consultório, que eu atendo como nutricionista, uma procura enorme de jovens que não querem colaborar com esse tipo de coisa porque tiveram noção de coisas que nossos pais não tiveram, nunca nos mostraram. Então por isso o movimento está crescendo muito, porque as pessoas estão tendo consciência dos impactos, do quão negativo é para a vida dos animais, para a nossa saúde e para o meio ambiente o consumo de alimentos de origem animal. Você tem as ideias dos números que as pessoas que estão virando vegano por todo ano ou coisa parecida? A gente tem aqui no Brasil a gente ainda não tem estatísticas recentes com relação a esses dados. A gente tem um dado de 2015 Sim. que 6% da população brasileira, no estudo de populacional, se referiram como vegetarianas. Entendi. Tá, os números do veganismo eu não tenho, mas a gente tem escalas aí grandes, olhando os movimentos veganos, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, Sim. na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, de números assim, crescentes na ordem no crescimento de 600% de números de veganos nos últimos 5 anos. Sim. E aí isso é muito marcante, é muito grande. Maravilhoso. Né, Você veja um mundo vegano no futuro? Eu vejo ou o veganismo ou uma vida breve do ser humano na face da Terra, com relação aos impactos Sim. ambientais. Ou seja, ou o mundo opta por mudar totalmente o estilo alimentar, né? Eu acredito que essa awareness, né, a consciência que as pessoas estão Sim. criando com relação a gente tem a humildade, a ser altruísta, a ter a sinergia energética das pessoas, dos animais. Isso tem se falado muito, as pessoas estão buscando propósitos. Sim. E todos buscam propósito buscando a bondade. E não existe como você buscar seus propósitos de vida, de ser uma pessoa boa e fazer o bem, né, incentivando e vivendo à base da violência. E o propósito sempre leva você para olhar o mundo, né? Sim. Como que você pode melhorar o mundo, um jeito ou outro. Ou seja, é você se autoconhecer, saber seus valores, aquilo que você quer para o mundo e ajudar o mundo a se tornar aquilo
que é melhor para todos. Sim. Né? E isso, o veganismo é o que existe de proposta maior. Porque não existe, é extremamente hipócrita você pensar em paz, amor, se você cortar animal e comer, não faz sentido. Assim como os grandes trabalhos sobre meio ambiente, de preservação de meio ambiente, e você fazer grandes discursos ambientalistas em palanque, e você comer carne. Não faz sentido, é hipocrisia. Então por isso que eu acho que hoje, quem está tomando postura, tem que ter a coragem de passar por cima da tradição, passar por cima do todos os dias, da máquina que te leva a fazer a mesma coisa sempre, rever a sua máquina de vida, virando ela para o lado do seu propósito. Isso, mas é difícil. Tudo que é grande mudança tem um certo grau de dificuldade. Mas é só assim que a gente vai mudar algo que talvez te incomoda ou se incomoda o planeta. Não é, tudo bem, vai passar. Não vai passar sozinho. A gente tem que mudar. Sim. Isso que é o grande Precisa, né? papel. O mundo está num momento, se a gente não muda, a gente vai morrer. Exatamente o que eu falei. Ou é vegano ou estamos próximos a... Já estamos vivendo a 6ª extinção em massa do planeta Terra. E é a primeira vez que essa extinção está acontecendo por conta de um único ser vivo, que é o ser humano. Já está acontecendo. O número de perda de espécies diário é de grande ordem hoje, como nunca aconteceu. E não é por questões meteorológicas, não é porque vai cair um meteoro no nosso planeta. É porque o ser humano resolveu levar o estilo de vida que leva hoje. Sim. Então, se ele quiser mudar esse curso que está acontecendo, porque quando a gente fala de extinção, pensa o ser humano de uma forma soberba que essa extinção vai ser só dos animais. O ser humano é animal e vai entrar junto no pacote da extinção. Então, a gente, para olhar para si próprio, tem que olhar, obviamente, por tudo que está acontecendo à nossa volta. Como que foi sua experiência, sua história de virar um vegano? Porque claramente você nasceu numa família cheia de carne, tudo... Minha história Natal foi carne, né? Como que foi difícil ou como que você fala com os seus pais? Como que foi? Eu quero eu sempre falo que meu vegetarianismo ele foi instintivo. Desde criança, meus pais, minha mãe estava aqui comigo hoje, meus pais, eles sempre tiveram fazenda, sempre tive muito contato com os animais. E sempre foi uma relação muito amiga. E teve um dia que eu vi matarem um animal e aquele animal virou a carne do meu prato. E aí foi quando eu falei, não. E foi uma grande... Minha mãe sempre foi muito sincera. Não, a carne que você come é aquele bicho que está ali, ó. Aquele que você cuidou, que você fez carinho, que você pegou o filhote, colocou na sua cama para dormir com você, ele é a salsicha que você come, ele é a carne que você come. Então, a partir daí, segundo a minha família, eu tinha 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, eu parei, eu não comia, não aceitava nenhuma carne. Nossa. Nenhuma carne. Aí eu fui vegetariana durante toda a minha adolescência, daí eu resolvi me tornar, fazer faculdade de nutrição para estudar sobre alimentação. Sim. E aí quando eu comecei a estudar sobre esporte, que é uma coisa que eu gosto muito, eu entrei num paradigma muito grande, isso há 20 anos atrás, quando eu estava estudando, de que todo mundo falava que eu precisava comer carne por causa das proteínas. Sim. Eu não tinha informações, eu não tinha o que eu tenho hoje de informações. Então naquela época eu voltei a comer peito de frango e comer peixe, porque eu precisava de proteínas, porque proteínas. Você achava Mas isso, porque o mundo me convenceu dessa forma. Mas nunca foi uma coisa que eu aceitei para mim mesma. Eu voltei a estudar sobre vegetarianismo e depois de alguns anos eu falei, eu não preciso disso. E eu voltei a ser vegetariana. Sim. Foi daí que eu assumi uma postura muito mais vegetariana, já com mais conhecimento, já como profissional da área. Sim. E assumi e comecei a falar seriamente sobre o vegetarianismo. E aí, de uns anos pra cá, eu comecei a entender que o vegetarianismo não fazia sentido se não fosse veganismo. E eu consumia bastante laticínios, porque minha família é italiana, eu sempre gostei de comer queijo. E pra mim, eu vivia naquele conto de fadas de que a vaquinha estava lá e que tudo bem tirar o leite dela. Quando eu fui estudar pecuária, porque tem coisas que você não quer nem ver, né? E eu acho que tinha coisa que eu não queria ver. Sim. E até, para eu ter um discurso muito mais coeso com aquilo que eu quero para o mundo, para que eu pudesse ser prova viva daquilo que eu quero para o mundo. Então, vai fazer 3 anos que eu cortei todos os alimentos de origem animal e me tornei vegana. Sim.
E hoje assumi uma postura também profissional com relação ao veganismo. Hoje nas minhas redes sociais eu debato o veganismo, eu mostro o quanto é legal o veganismo, o quanto você pode ser saudável, você pode fazer esporte, você pode ter um corpo bacana, porque muitas pessoas pensam, se eu parar de comer bicho, comer carne, eu vou ficar flácida. Então eu tento provar o contrário, mostrar que eu tenho vitalidade e falar isso de uma forma muito técnica também. Eu organizo congressos aqui no Brasil, esse ano a gente vai organizar o primeiro Plant-Based Conference Brasil, exclusivamente para médicos e nutricionistas, trazendo palestrantes internacionais para o Brasil para defender a alimentação plant-based vegana, mostrar os caminhos da proteção de doenças crônicas através do veganismo. Então se tornou uma coisa tornou uma razão na minha vida e é o meu grande centro de atenções na minha profissão e na minha vida pessoal hoje. E por isso hoje eu sou diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a principal ONG de vegetarianismo, que a gente organiza todos os congressos da área. E temos várias frentes de trabalho para divulgar o veganismo, com uma campanha Segunda Sem Carne, que é uma delas. Tá? Então eu entendi que fazer parte da sociedade vegetariana traria visibilidade, eu conseguiria auxiliar a sociedade a trazer mais visibilidade para o veganismo no Brasil. Então acho que é isso, é uma história. E o único arrependimento da minha vida é não ter me tornado vegana antes. Sim. Que hoje a gente tem muito mais conhecimento do que a gente tinha alguns anos atrás, né? Sim. E eu acho que a única coisa que eu falo é de não ter feito isso antes. antes. Como foi a mudança na sua saúde quando você virou uma vegana? Olha, de forma geral, eu sempre tive uma ótima saúde, sempre tive muito bem, porque eu sempre fui vegetariana. Sim. Assim, sempre, mesmo nas épocas que eu comi carne, eu comia muito pouca. Entendi. Porque eu comia peito de frango desfiado, porque eu não queria entender que aquilo era carne, eu me enganava. E comia peixe, assim, sem pele, sem olho, sem cara, né, só pra... E isso não era meu dia a dia. Então, eu sempre tive uma saúde boa, porém, eu vi drasticamente meus marcadores inflamatórios reduzirem, diminuírem mais ainda quando eu deixei de comer laticínios, que era uma coisa que eu comia todos os dias. Meu colesterol despencou, e já era baixo, despencou, e eu emagreci, diminui o percentual de gordura, porque eu passei a consumir muito menos gorduras saturadas, né? Então eu tenho uma vitalidade muito maior, minha digestão é melhor, meu intestino funciona melhor, então eu só tenho pontos positivos de ter tirado. E eu nunca tive nenhum tipo de alergia alimentar ao leite, nem intolerância à lactose, nada. Teoricamente eu me dava bem. Sim. Mesmo assim, foi muito nítida essa mudança em vitalidade. Sim. E é claro que essa mudança, gente, para o vegetarianismo, tem que ser muito consciente, tem que ser qualitativa. Mesmo tá cheio de pessoas onívoras que comem de tudo e comem muito mal, estão doentes por isso. Então não é o fato só de tirar os alimentos de origem animal que está tudo bem. Você tem que valorizar os vegetais, tem que comer alimento íntegro, integral, tem que comer mais frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas. Tem que ter uma alimentação baseada em plantas. Não é comer alimento refinado, porque se você comer arroz com batata frita e Coca-Cola, você é vegano. E não é isso que traz saúde. O que traz saúde é a alimentação básica, é a alimentação baseada em plantas, as cores no seu prato. Cada cor representa um mix de nutrientes importantes e essenciais para a nossa saúde. Se você não precisa ficar fazendo conta, come um pouco de cada grupo alimentar em cada refeição que você vai ter. Fibra suficiente, mais que o suficiente, proteínas, ômega 3, ferro, cálcio e todo o leque de alimentos. O único nutriente que o vegano moderno, né, tem que prestar atenção é a vitamina B12, que infelizmente ela não está presente hoje na alimentação nossa vegetal, porque a B12 está no solo, produzida, sintetizada por bactérias. Nós vivemos um sistema alimentar muito higienizado. Nós lavamos os alimentos, descascamos os alimentos e a B12 estaria no contato desse alimento com o solo. Você já viu algum animal na natureza esterilizar o capim para comer? Ou descascar a cenoura? Come inteira, com a terra. E ali está a B12. Tá? Então, se nós fôssemos seres humanos que vivêssemos como macacos, nós não precisaríamos suplementar B12 e seríamos veganos felizes. Tá? Num ambiente estéril como é o nosso hoje, possivelmente um vegano precisa suplementar essa B12, que o onívoro consome através da proteína animal, que foi o que o bicho comeu, o animal comeu,
ao comer plantas. Sim. E ele Então acumulou. vamos dar direto para planta. Exatamente, mas só que se a gente lá vai esterilizar, acaba perdendo. Sim. Tá? Então muitas vezes tem que olhar um pouquinho e talvez suplementar, o que não tem nenhuma dificuldade. Sim. 50% da população mundial hoje tem deficiência de B12 e não são veganos, e bem que eu queria que 50% da população mundial fosse vegana. Tá? Então é uma questão de carência mundial que a gente está vivendo, e o vegano tem tem que ter um olhar um pouco mais atento a isso. Só o restante a gente tem em abundância nos vegetais, tudo que a gente precisa. E é uma pena o ser humano não olhar para o solo, para os alimentos tão naturais, ficar olhando só para aquela coisa gostosa, processada, que todo mundo acha que é comida e não é. Acho que é isso. Parabéns pelo seu trabalho, sua história. É uma E história... seu saúde, você é linda. Obrigada. Eu falo que eu faço de coração, porque realmente quando você vai avançando sua idade, eu já tenho 43 anos, você começa a buscar realmente propósitos. Eu não faço questão de luxo, de luxúria, de cargos, sei lá, de tantas coisas que as pessoas de hoje fazem questão. Eu acho que estar conectado com a vida é a coisa mais importante que nós temos, que afinal é a vida que conta, né? Sim. E o veganismo me conectou com tudo isso de uma forma muito forte. Acho que é o veganismo é a maior evolução moral, ética e emocional que uma pessoa possa ter, de encontro com si próprio, com as suas verdades, né? O veganismo não é, tudo bem isso. Não está tudo bem isso, vamos debater. O vegano, ele passa a ter uma postura muito mais proativa com o mundo. E eu me tornei muito mais proativa quando me tornei vegana. E eu só digo obrigada, veganismo, por todas as portas e todas as janelas que me abriu para eu enxergar o mundo de uma forma diferente. Pronto, falamos. Meu prazer te conhecer, Prazer é meu. e te falar com você. E a gente pode manter contato, o que você precisar de, inclusive mais pessoas. Eu conheço todo mundo que é vegano, todo mundo. Veganos importantes. Eu quero ser parte do movimento que você está ensinando, você está fazendo. Vai ser meu prazer fazer isso. A gente tem várias... Agora, você fica esse ano inteiro, você está morando aqui no Brasil? Eu vou morar no São Paulo. Esse ano, em outubro, nós fazemos o VegFest, que é o maior festival vegano da América Latina. Que vai acontecer no novo hotel ali perto, ali na Marginal Tietê. A gente faz o primeiro Plant-Based Conference, que é para profissional da saúde, e o evento VegFest são 4 dias com grandes discussões. Inclusive, se você tiver seu YouTube montar um documentário, a gente pode apresentar no VegFest. Gostaria de É muito legal. Te sugiro, de repente eu te coloco em contato com o Guilherme, que é o diretor da Sociedade Vegetariana que mora aqui em São Paulo. O presidente da Sociedade Vegetariana mora em Curitiba, que é o Ricardo. O Gui, ele é dono do Pop Vegan Food, não sei se você já foi. Sim, adorei a pizza lá. Adorei a pizza dele lá. é do Guilherme e da Mônica, que ele é diretor da SPB e ela é diretora de campanhas da SPB. E é uma pessoa que está no mundo vegano, ele trabalhou com as grandes ONGs mundiais veganas e fora do Brasil também, então ele tem todas essas portas abertas e conhece todo mundo vegano. E é uma pessoa bastante acessível e muito, muito, muito de propósito do veganismo. Ele fica lá direto no Pop, mas um dia você pode marcar, conversar, ele pode te falar de algumas pessoas. Vamos fazer isso. É muito legal. Fazer isso. Que o Gui é uma pessoa bastante comunicativa. Eu também, só que eu faço milhões de projetos ao mesmo tempo. Tô indo depois Foi amanhã. meu sorte. Foi meu sorte. Fazia 15 dias que eu não vim aqui. Paulo, eu quero fazer entrevista. Fazia 15 dias que eu não vim aqui. Amigo, vem pra cá. Eu tenho o diretor do vegetarianismo do Brasil, pra você. Fazia 15 dias que eu não vim aqui porque eu tava fora, tô com grandes projetos. Porque eu tô com um projeto você já ouviu falar no Good Food Institute? Não. Que é um fundo de investimento que se chama New Crop Corporation americano, que nós estamos investindo em projetos plant-based para grandes empresas, auxiliando em know-how, em tecnologia, em investimentos financeiros para substituição da proteína animal pela vegetal em grandes projetos de carne, ovo e ovos. Então eu estou fazendo esse projeto muito grande, estou com vários clientes no Brasil, tanto que eu estou agora com uma amostra de proteína.
E, então eu tô viajando muito, tô indo para os Estados Unidos, agora vou ficar 20 dias. Vou visitar todas as maiores empresas americanas de Plant-Based Projects lá fora. Muitas reuniões. E volto só dia 21 de março. Sim. Ficar o mês todo, vai, até dia 20, ficar o mês inteiro fora. E lá também, tô indo para os santuários americanos visitá-las. Sim. Muito legal, de animais. Então acho que nesse meio do caminho, se você tiver coisas, eu coloco você em contato com o Guilherme, que ele pode te indicar pessoas legais. Tem uma amiga minha que acho que você vai gostar bastante, que ama a Índia, vive na Índia, que é a Paula Gandhin. E ela é nutricionista também, referência brasileira em veganismo, tem uma história linda com o veganismo. Ela tem um consultório aqui pertinho. E lá atendem 4 profissionais veganas também. E ela tá com o Oberon, conhece o Oberon? O Oberon é uma pessoa que você tem que conhecer, que é da yoga, que ele é indiano, também tá aqui no Brasil. Eles têm um projeto de um filme também, falando de veganismo, sobre paz. Você vai amar. Tem muitas pessoas bacanas aqui pra você conhecer. Eu vou te colocar, acho que como você prefere, coloco em contato tipo com o WhatsApp? Você que sabe qual. Acho melhor porque todo mundo, daí você marca. Eu converso com o Guilherme, converso com o Paulo, que eu acho que ela pode te ajudar. E eu pergunto se posso passar seu contato, passo o seu contato, você me deixa o seu contato. E aí você troca, daí você conversa com eles. O Paulo te abre vários caminhos. Sim. E o Guilherme te abre vários caminhos nesses 20 dias que eu tô fora. Olha, o que uma coisa vejo em você, você é uma pessoa que você está vivendo a vida que você ama. Isso. Muito. Como você... How do I say, at the same time you are vegan? By being vegan, you are living the life you love. It's amazing. It's what I was looking for my life. How can I live the life that I dreamed for all my life, and be kind for the animals, and protect the environment. And I feel now that I have the peace inside my body, my mind, my soul, and it's incredible. Because I think that you need to start to do this. You need to put it in your mindset, and I will do it. I will be it, and the things coming, and I did it. Yeah. And now, e agora você está ensinando muitas pessoas como que ser vegano, como que viver uma vida melhor, como que viver uma vida mais feliz. Eu acho que ser vegano, viver a vida que eu vivo, que é uma vida muito legal, eu sempre agradeço que eu construí uma vida que eu sempre quis ter. Tenho uma vida saudável, tenho uma família, minha filha que você acabou conhecendo ali é a minha filha, ela é vegana também, se tornou chefe de cozinha vegana, faz vários projetos dentro do veganismo. E então eu consegui direcionar minha vida para aquilo que eu quero. E eu tento mostrar isso, mostrar para as pessoas o quanto... Primeiro é simples. Simples não significa fácil. No início, as coisas podem parecer difíceis, porém elas são simples. Eu não estou fazendo nada complexo. Pelo contrário, o veganismo é você redescobrir a simplicidade. Porque está nas coisas mais simples. Sim. É você voltar para o básico da sua vida. E aí, quando você descobre isso, você começa a passar as coisas para as pessoas de uma forma muito mais simples. Eu tento transparecer verdadeiramente a simplicidade do veganismo. E eu percebo que eu consigo estimular, consigo ser inspiração de muitas pessoas. Eu tenho muito feedback positivo de muitas pessoas, porque eu trabalho muito rede social hoje com o propósito do veganismo. E eu tenho muito feedback positivo, isso é muito legal. E isso você sentir que você é inspiração, é muito bom. E é legal, porque você tem que se mostrar aquilo que você é verdadeiramente. Porque tudo que é fake, tudo que não é verdadeiro, se transparece. E perde as pessoas, mais dia menos dias, começam a entender que aquilo não é verdadeiro. Então, acho que primeiro ser verdadeiro. Tem horas que a gente mostra as dificuldades. Por exemplo, eu fui numa festa infantil domingo e eu comi só batata frita, o que não é nada saudável e não é o que eu queria comer. Só que eu estava numa festa que só tinha coisas com alimentos de origem animal. Eu mostrei. Porém, eu estava lá convicta da minha razão, do mundo, do que eu sou, e não é
por conta das dificuldades, que eu vou deixar aquilo que é meu propósito de lado. Sim. Eu cheguei na minha casa, fiz uma salada linda, preparei uma mesa só pra mim e comi meu almoço lindo, maravilhoso. E não passei fome, não fiquei desnutrida, porque um dia, numa festa de pessoas onívoras, eu não tinha o que comer. Então é mostrar que existem dificuldades, só que é simples, só que você consegue superá-las com muita praticidade, com muita tranquilidade. E é fácil. É isso. Hey everyone, thank you so much for watching. If you really like this video, please subscribe, like, comment, and most importantly, be vegan. I'll see you later.